amigos e queridos irmãos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube ou também do canal CJC pela televisão. Seja muito bem-vindo. Esse é o espaço onde nós vamos escolher estar aos pés do Senhor Jesus, aprender mais da sua instrução para as nossas vidas. E é isso, não basta conhecer ao Senhor, já é maravilhoso, mas a Bíblia nos ensina a prosseguir em conhecer. Deus quer te levar a níveis mais profundos. Não há águas que cobrem só os seus tornozelos, os seus joelhos ou a cintura. Deus quer que você mergulhe por completo. Sempre tem um nível mais profundo na presença dele. Você aí de casa, seja bem-vindo. E é claro que aqui nos estúdios também eu estou em excelente companhia. Quem está conosco, já quero aqui dar as boas-vindas a ele e também ouvir as expectativas para o programa de hoje. É ele, pastor Natan, pastor veio de São João de Meriti. Seja muito bem-vindo. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Também você que está nos prestigiando aí. Eu creio que vai ser um podcast de muito conhecimento bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há dissolução, mas nos encher do Espírito Santo. Amém? E falar de salmos, né? De cânticos, sobre a palavra de Deus e se edificar no Espírito. Sim, com certeza. Vamos nos edificar no Senhor, buscar construir nele a nossa casa, né? Construir em cima da rocha. E lembrando, para construir em cima da rocha, não é só você ouvir, mas também você praticar. Então, que tudo que a gente falar aqui, você possa registrar, ter isso anotado, né? E que você venha praticar isso no seu dia a dia. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Olha só, hoje tem a parábola dos trabalhadores na vinha, o pedido dos filhos de Zebedeu e também os dois cegos de Jericó. É muito assunto. Quem também vai conversar com a gente sobre esse assunto é o pastor Flávio. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, dona Júlia. É uma alegria estar aqui. Espero contribuir com os amigos, né? E ser usado pelo Espírito Santo para trazer o entendimento em nome de Jesus. Amém, eu creio. Eu vou pedir para o pastor Natan trazer aquela bênção que você de casa já sabe, né? Apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo. Pode ser, Natan? Sim, senhora. Amém. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que em nome de Jesus esse podcast ele seja de muita edificação para aquele que está nos ouvindo e para nós também, que nós estamos aqui aprendendo, compartilhando o conhecimento que o Senhor já tem nos dado da sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E sabemos que Tu és uma fonte inesgotável. O Senhor tem sempre coisas novas para nos revelar através da sua palavra. Meu Pai, Tu és um manancial que não cessa, e que o Senhor venha nos revelar coisas grandiosíssimas, venha nos dar sabedoria e revelação em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Natan. E agora podemos começar de fato. Estamos na 5ª sessão. Aqui vai mostrar claramente o conflito entre os reinos, né? O reino deste mundo e o reino dos céus, que é o que Jesus veio trazer. E aqui do versículo 1 ao versículo 16, nós vamos ver sobre os trabalhadores da plantação. Aí eu vou ler com vocês que diz... Acho que eu não vou ler, eu vou tentar resumir para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, né? O dono da vinha, ele representa Deus e ele vai encontrar vários trabalhadores e ele vai chamá-los para trabalhar nessa vinha. Mas a diferença é que ele vai chamar em diferentes horários. Ele chama os primeiros no início do dia, uma madrugada, digamos assim. Depois ele vai chamar um outro grupo, mais ou menos entre 9, 12, 15 horas, né? Vai chamar ali na parte da tarde. Mas ele vai chamar às 5 horas, um outro grupo de trabalhadores. Levando em consideração que o dia terminava ali às 18 horas, vamos considerar assim, ele chamou um grupo que trabalhou desde cedo, o outro trabalhou desde a tarde e o outro chegou faltando 1 hora para terminar. E aí, ele prometeu a cada um desses grupos o valor referente a um dia de trabalho. E chegou a hora do pagamento. Eles ficaram ali enfileirados e o dono da vinha, representa Deus, foi pagar o pagamento ali que já estava prometido a cada um deles. Ele começou a pagar pelos derradeiros, pelos que chegaram por último. E eles receberam ali... É um denário, né, que fala aqui? É um denário? Eu me esqueci agora. Mas enfim, né? Faz ali o pagamento. Aí... É um dia de trabalho, né? Aí, quando os outros viram que os que chegaram por último receberam um denário, falam, a gente vai receber mais. Acho que a gente vai receber mais que esse valor aí. Quando chegou para aqueles que chegaram à tarde, foi também um denário. E para os que chegaram bem cedinho de manhã, ainda escuro, um denário também. E aí eles ficaram sem entender o que estava acontecendo.
Esse um denário representa a graça de Deus, a graça soberana. E ele começa a pagar pelos últimos até de forma proposital. Os demais esperavam receber um valor acima, né? E nós temos aqui algumas aplicações para isso. Primeiro, Pastor Flávio, Deus ele vai chamar diferentes pessoas e em diferentes etapas na vida dela. Essa parábola ensina muito bem que alguns vão aceitar a Cristo, de repente, ainda crianças, jovens, outros na vida adulta, outros na velhice, ainda aqueles que vão aceitar a Cristo já nos dias os dias que está se aproximando o dia da morte, aqueles que aceitam a Cristo no leito de morte. Então, Deus vai chamar pessoas em diferentes momentos de sua vida, mas o pagamento, o denário, para todos é o mesmo. Isso mostra o amor de Deus, né? Ele não faz, né, acepção de pessoas. Né? Eu trago um exemplo, né, do ladrão da cruz. Né? Um dos ladrões que lá estava na cruz, ele disse, né? Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, também a nós. E o outro disse, tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós fizemos para estar aqui, mas esse tem um mal fez. Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Existem pessoas que irão, né, como no finalzinho, né, da vida, estar com Deus como ladrão da cruz. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, né? O Senhor Jesus, numa certa ocasião, quando ele estava de frente com Pilatos, né, fez uma pergunta para ele. Tu é rei? E Jesus disse, você está dizendo. E o Senhor ele responde, né, essa pergunta ali para o ladrão da cruz. Lembra de mim quando estiveres no teu reino? Então, o reino do céu chegou para um homem no final da vida. Então, isso mostra o amor e o cuidado de Deus para conosco. Sim, e aqui a gente pode ver nitidamente a indignação desses trabalhadores que chegaram logo de manhã ou os que chegaram à tarde, no versículo 12, dizendo, estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso, ou seja, não é justo. E talvez você já pensou assim, mas eu tô na igreja já há muito tempo, eu tô aqui ralando, tô abrindo mão de tanta coisa, passando por batalhas, enfim, tô aqui me dedicando ao Senhor, me santificando, me separando. E aí eu vou ter o mesmo pagamento, né, entre aspas, da pessoa que aceitou a Jesus nos últimos dias de vida? É justo isso, pastor Natan? A questão para Deus é que a gente permaneça constante e perseverante até o fim. Existem muitas pessoas que estão anos na igreja e perdem a sua salvação porque no final dos seus dias se desviam. E existem pessoas que no seu final de vida elas decidem aceitar Jesus e aceitam de verdade e acabam tendo a salvação. Eclesiastes fala que é melhor o fim das coisas que o princípio. Isso. Sim, claro, você andar com Cristo desde a sua mocidade, né? Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade? Isso é maravilhoso. Quer dizer que você vai cooperar com Cristo durante toda a sua vida. Claro, quando nós falamos sobre o pagamento, né, o denário, isso representa a salvação, você entrar ali no céu, você ter esse direito, né, que foi conquistado por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas que o nosso prazer não esteja somente, é claro, né, a bênção maior de todas, mas em viver com Cristo também aqui, cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Quanto mais cedo você entrega a sua vida ao Senhor, mais você desfruta daquilo que ele desenhou para a sua vida, daquilo que ele projetou para você. Você pode reparar, eu gosto de prestar atenção nisso, quando algumas pessoas contam testemunhos de que na velhice, nos últimos dias, aceitaram a Cristo, glória a Deus, né? Vão para a eternidade, isso é glorioso. Mas o relato delas, elas falam, poxa, eu queria ter conhecido isso antes, eu queria ter aceitado antes. Então, a gente vê que não vale a pena você gastar os seus dias vivendo para propósitos egoístas, vivendo para a própria destruição, muitas vezes, sendo que desde cedo, imagina Samuel, né, o profeta Samuel, ele foi entregue ainda criancinha, ele pôde cumprir ali tudo que Deus tinha para a vida dele. Então, assim, Deus quer te usar. E o quanto antes você se entregar para Cristo, mais ele pode trabalhar na sua vida, né, pastor?
É aquilo que eu falei, né? Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? Então, não é sobre Sim. você ficar muitos dias na igreja, muito tempo na igreja, não é sobre você fazer muito também para Jesus, que também é muito importante, mas é sobre você se manter fiel, firme até o fim, e no final dos seus dias você dedicar-se com... dar o seu melhor no final dos seus dias, né? Sim, nos mostra que a salvação ela é pela graça, não é pelo desempenho, pelas minhas obras. Mas, claro, uma vez salvo, salvo para obras, não por obras, né? Então, assim, você é salvo, então você vai trabalhar para Cristo, servir ao Senhor. Não há prazer maior do que esse. E a gente pode ver também, né, que Deus, ele é soberano quanto à sua generosidade. Ele perguntou: vocês estão com inveja porque eu sou bom, porque eu quero pagar um denário? Claro, que você possa entender que aqui Jesus está falando sobre a salvação, sobre a graça, sobre você entrar no céu, o reino de Deus. Mas não se esqueça, assim como nós já vimos e veremos outras vezes, a respeito de galardão. Aí é outra coisa, aí é recompensa, aí é segundo as obras de cada um. Mas a salvação é graça, não é desempenho, não é a obra. Você pode ter chegado muito cedo, a recompensa é a mesma. A recompensa não, a salvação é a mesma, mas a recompensa aí já é outra história. Vamos pular aqui para o 17 também ao 19. Nós vamos ver Jesus anunciando outra vez a respeito de sua morte e ressurreição, né? Jesus ali subindo, caminhando ao centro da sua missão redentora, missão salvadora. E ele vai dizer quem que vai entregar ele, o que vão fazer com ele, tudo que ele vai sofrer, o escárnio, os açoites, a crucificação. Ele vai falar tudo isso, mas no final sempre tem a boa notícia, né? Mostra ali que vai terminar com esperança, vai terminar com vitória. A cruz, ela não representa o fim, mas ali é a chave, né, para a ressurreição, a chave para a salvação, o caminho da redenção para cada um de nós. Vou pular mais uma vez, vamos agora do 20 ao 28. Aqui a gente vai ver o pedido de uma mãe. A mãe de Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, a mãe vai fazer ali um pedido ambicioso. Lembrando que entre os discípulos já tinha essa questão de quem é o maior, quem vai ser o maior no reino de Deus. E aí chega a mãe de Tiago e João e pedindo, né, para que eles sentassem um à direita, o outro à esquerda, ou seja, os lugares de honra, os maiores lugares no reino de Deus. E aí, Jesus, eu penso a reação dos discípulos, né? Que a gente até vai ver em seguida. Ai, olha lá, chegou até com a mãe. Como é que Jesus vai falar não para a mãe deles? A gente vai ver isso mais à frente. Só que Jesus, ele fala assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que é sentar ali um à direita, um à esquerda, estar ali, ser um discípulo de Cristo. Vocês vão beber o cálice. Beber o cálice é uma metáfora para a morte, para a dor, para sacrifício. Então, será, pastor Flávio, que os discípulos, ou nós também, né, como discípulos de Cristo, estamos dispostos a beber o mesmo cálice que Jesus? O nosso Senhor, ele, né, morreu uma das piores mortes, né? Nós sabemos que Roma, as leis, né, de Roma estavam ali sobre a Judéia, e o Senhor Jesus, ele foi crucificado como um ladrão, né? Ele sofreu, ele levou a minha dor, a sua dor, né? A dor dessa pessoa, né, que está em casa. Então, né, a mãe, né, desses discípulos aqui, a mãe sempre vai querer o melhor para o seu filho, né? Mas, né, o ponto de vista de Jesus aqui, Jesus está falando que não cabia a ele essa decisão. Exato. E nós devemos servir o Senhor com alegria e entendendo que estamos aqui numa missão. Precisamos ser um canal de bênção, né? Eu trago aqui um entendimento até acerca do João Batista. Ele sempre apontava para Cristo. Nós temos que apontar para Cristo. Temos que apontar para aquele, né, que dirige, para aquele que transforma, para aquele que muda a vida. Então, essa mãe aqui, o pedido dessa mãe foi um pedido, assim, ela estava olhando o bem-estar dos filhos dela, mas o Senhor, né, estava olhando o olhar do Pai. Jesus veio com uma missão e, em momento algum, Jesus saiu daquilo que o Pai designou ele. Então, nós não podemos sair daquilo que Deus nos orientou, né? Exato. Tudo é para a honra, tudo é para a glória dele. Alguém é curado, é para a glória de Deus. Alguém é liberto, é para a glória dele. Alguém tem o seu casamento restaurado, é para a glória de Deus. Então, nós devemos, né, entender que tudo é para ele e para ele. Exatamente. E a gente vê que Jesus pergunta, né? Mas vocês vão beber o mesmo cálice que eu?
E eles respondem sim, sem entender do que se tratava. Lembrando, o povo judeu tinha expectativa de um líder, de um rei, de um libertador terreno, de um rei político, entende? Então, quando falava que Jesus iria reinar, né? Então, eles entendiam, então... Mal comparando para você poder entender, se Jesus fosse o presidente, ele teria o poder para dar os cargos para quem ele quisesse, né? Então ela pensa assim: meu filho vai ser o ministro de não sei o quê, aí o outro vai ser o ministro da economia, enfim. Então, é lindo isso, que mostra que não tem essa politicagem, né? Sim. Ele fala, nem a minha, é o pai que decide. E quando fala de ter este nível de recompensa, também há um nível de sacrifício muito maior, que é este beber o cálice. Então, eles respondem, mas sem compreender plenamente o que significava, né? Eles esperavam um reino político aqui, nessa terra, mas não. Isso é lá na eternidade. E aí, no versículo 24, né? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram o quê? Zangados com os 2 irmãos. Então, Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Ou seja, aqui Jesus mostra de como que é um reino, a política, um governo aqui nessa terra. Mas... entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Isso aqui é lindo demais. Isso mostra que o mesmo propósito de Jesus, não em morrer pela humanidade, se entregar pela humanidade, mas o mesmo nível de sacrifício que Jesus se entregava, se doava pelas pessoas, doava o seu tempo, doava ali os seus talentos, os seus dons, enfim. Esse mesmo nível precisa estar em nós, essa dedicação às pessoas, em servir. Até porque tem a frase, né, pastor Natan? Quem não serve, não serve. Então, muitas das vezes os evangelhos, né, eles vão contrariar os conceitos que o mundo traz sobre o que é ser maior, né? A maioria, para não dizer todas, né? Porque isso aqui é um dos exemplos que Jesus usou, né? Uhum. Que para o mundo ser maior é você ter autoridade, você estar em uma postura onde você exerce domínio sobre alguém. E para Jesus não é. Para Jesus o maior é aquele que serve, né? E isso já mostra quanto a Bíblia muitas vezes vai contradizer o que o mundo pensa, né? Sempre vai. Até fiz aqui um panorama, né? Jesus não veio para ser servido, embora fosse o Rei dos Reis. Ele veio para servir. Ele lavou os pés, ele acolheu pessoas ali humildes, ele tocou em leprosos, coisa que não poderia, né, pela lei, mas os curou. E ele, por fim, né, o ápice de toda a história, de toda a Bíblia, ele deu a sua vida como resgate, né? A sua morte é o preço que foi pago para libertar a muitas pessoas, inclusive eu, você e todos nós aqui. Então, nós podemos perceber que não existe uma ambição pessoal no reino de Deus, né? Você quer ser o maior? Então, sirva a todos. E até liderança, porque Jesus era um líder, isso mostra que quanto maior o cargo de liderança, mais humildade, mais serviço, mais entrega tem que ter. Uma coisa também que eu aprendi sobre Jesus, lá em Filipenses, diz que ele assumiu forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, né? Ele até foi obediente à morte de cruz, ou seja, ele assumiu uma forma humana, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou de sua glória, mas depois o texto vai dizendo que Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, até para que venhamos alcançar um nível de exaltação, nós precisamos primeiro nos humilhar, né? Para fazermos a vontade de Deus. Não é os humilhados que serão exaltados, os que se humilham. Né? Existe essa diferença. Me humilharam, então agora eu vou esperar a exaltação. Não, é aquele que se humilha. Tem uma grande diferença. Então, pastor Flávio, será que eu estou querendo ser servido? Será que eu estou buscando uma posição? Ou, de fato, eu quero uma oportunidade para servir aos outros? Eu quero enfatizar aqui, né, até o caso quando o Senhor, né, ele estava lavando os pés dos discípulos e o Pedro disse, não, Senhor, você não pode lavar meus pés, não. O Pedro, aquilo ali era uma humilhação, né? O Filho de Deus lavar os pés dele. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, o Senhor nos chamou para lavar os pés das pessoas, né? Pessoas vão chegar Estamos na igreja... aqui lavando os pés, né? Dedicando, servindo. Pessoas vão chegar na igreja sangrando, sofrendo, emocionalmente, fisicamente. Pessoas que carregam
traumas, né, da infância, pessoas que não se abrem, pessoas que têm, né, situações que precisam se resolver diante de Deus. Nós estamos ali, como agora, lavando os pés daqueles que precisam. Então, esse é o propósito, né? Falar de Jesus, apontar Jesus. E o Pedro entendeu, não só os meus pés, mas também o quê? A minha, né? Como a senhora Pedro, falou, né? maravilhoso. Como a senhora falou, né? A humilhação, né? No sentido, às vezes a pessoa pensa que uma outra pessoa humilhando ela vai ser exaltada. Não, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Quem vai exaltar é o próprio Senhor. Então, nós devemos, né, nos submeter a ele para lavar os pés das pessoas e ser usado por ele. Amém? Exato. Para a gente poder finalizar, falamos aqui, né, daqueles que se humilham, daqueles que clamam e clamam diante da pessoa certa, né? Que é o Senhor Jesus. A gente vai ver do 29 ao 34, Jesus curando 2 cegos, né? Esses 2 cegos chegam diante de Jesus e até reconhecem ele como Messias, dão um título messiânico a ele, que é filho de Davi. Então falam, Jesus, filho de Davi. E ele pede compaixão para que o mestre tenha misericórdia deles e os cure. E aí, não vou dizer engraçado, né? Mas é curioso, porque a multidão vai tentar silenciar os cegos. E talvez isso ou já aconteceu, ou está acontecendo com você agora, a multidão tentando silenciar. Para de incomodar o mestre, está sendo um inconveniente, né? Provavelmente achando que Jesus não deveria ser incomodado por eles, porque não tinha importância, né? Mas os cegos, eles têm uma atitude, assim, de uma fé extraordinária, porque eles não se intimidam. Eles vão clamar ainda mais alto, ou seja, olha que fé perseverante. E aí eu faço uma pergunta para você aí de casa, né? A gente já está encerrando, para você poder refletir. Qual que é o tamanho da sua dor? Qual que é o tamanho da sua necessidade? O tamanho do seu problema? Porque não importa o tamanho que seja, o seu clamor tem que estar pelo menos na mesma medida ou até maior. Se a multidão está tentando silenciar, clame ainda mais alto, não se cale. Clame diante daquele que pode te ajudar, que o braço está estendido e os ouvidos estão abertos para poder te ouvir. Então, se humilhe diante do Senhor, peça misericórdia, clame ainda mais alto. Clame ao Senhor, e não só no sentido de um problema, mas o quanto que você quer do Senhor. Então você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que se dedicar, tá bom? Fica aí essa reflexão para você e para a gente poder encerrar, vou ler o comentário do missionário R.R. Soares sobre este capítulo, e ele diz assim: nesta parábola, o dono de uma vinha recompensou a mesma quantia os trabalhadores que serviam o dia inteiro, aqueles que trabalharam por algumas horas, bem como aquele que só trabalhou por 1 hora. Então, sua atitude gera incompreensão entre os homens. Jesus utilizou essa história a fim de ilustrar um importante princípio no reino de Deus. O Senhor age conforme a sua graça e soberania, de modo que não podemos limitar os seus atos de benevolência. Ora, tudo que fizermos terá uma recompensa. Porém, é preciso lembrar que o Altíssimo age e que foi Ele quem nos chamou e que o prazer disso, sem dúvida, é melhor. Assim, o servo de Deus deve segui-lo segundo suas direções, cumprindo cabalmente a missão dada por ele, além de prosseguir olhando com esperança para o prêmio que receberá do Pai. Glória a Deus! Obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Flávio. Muito obrigado pela sua participação e passa para a gente o endereço do senhor e os horários desse domingo, por favor. Eu que agradeço, dona Júlia, e nesse domingo teremos 2 reuniões, 8 da manhã, também às 18 horas. Nosso endereço é Estrada Aníbal da Mota, Parque São José, Belfor Roxo, número 1, esquina com Largo da Família. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar também aqui, o Senhor, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se há um caminho, há um propósito de chegada. Todos que pegam uma estrada querem chegar em algum lugar. E Jesus é esse caminho que nos leva à vida eterna. Exatamente. Amém. Ou seja, não sei qual caminho que você pode estar trilhando, mas converter, a gente usa essa linguagem até no trânsito, né? Se você está num caminho, é fazer uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, que você possa converter para o caminho do Senhor, porque esse sim, o destino final é de bênção para a sua vida, de vida, bênção. E pastor Natan, muito obrigada também. Eu que agradeço pela oportunidade aqui e gostaria de deixar o endereço, né, da minha igreja. Nossa igreja
Fica em São João de Meriti, no centro de São João de Meriti, na Rua da Matriz, número 459. Amém? E você que quiser estar presente no domingo, os cultos são 7, 9 e meia, 3 horas da tarde e 6 da noite. Contamos com a sua presença em nome de Jesus. E até para os jovens que acompanham, né, lá em São João de Meriti, tem um grupo Sim. jovem, bem forte, bem estruturado. O líder Douglas Santana. Eu ia falar Figueiredo, acho que eu confundi. Acho que tem os dois, né? Tem os dois. Mas enfim, se eu não me engano é domingo, né? Mas qual que é o horário do culto jovem? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, perfeito. Você que é da região, esteja presente, os jovens. É uma palavra forte, uma palavra edificante, voltada para eles. Então, assim, imperdível, tá bom? E você aí de casa, eu te aguardo no próximo podcast bíblico. Vamos estudar o capítulo 21. Está sensacional, você não pode perder. Eu aguardo por cada um de vocês. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais! E aí, você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.